O Jornal Anhanguera entrando no ar com imagens de um motorista de aplicativo de Novo Gama que desapareceu enquanto fazia uma corrida em Alexânia. A última vez que a família teve notícias dele foi na segunda-feira. Em Valparaíso, a polícia fecha comércio que oferecia jogos de azar. Choveu forte em Santo Antônio do Descoberto e a gente te mostra os estragos causados por lá. E já tem criminoso de olho na segunda parcela do 13º, que deve ser paga até amanhã. É preciso ter cuidado. A gente fala ainda do Dezembro Laranja, mês voltado para a prevenção do câncer de pele. Eu converso ao vivo com uma dermatologista que vai tirar as suas dúvidas sobre o assunto. Você pode enviar a sua pergunta para o nosso WhatsApp 984424000. Hoje tem ainda o prato do dia com uma receita de empada de brigadeiro. O Jornal Anhanguera, a primeira edição, já está no ar. Olá, muito boa tarde para você. A gente começa a edição de hoje com o caso de um motorista de aplicativo de Novo Gama que desapareceu enquanto fazia uma corrida lá em Alexânia. A polícia está investigando e a família está desesperada. Francisco Marcelino Pereira, de 48 anos, está desaparecido desde segunda-feira. Segundo a família do motorista de aplicativo, ele saiu para trabalhar e não voltou mais para casa. Na segunda-feira, eu trabalho no Jardim Gá, aí eu entrei em contato com ele umas 6h30, 6 horas, por aí, eu liguei para ele, falei, onde você está? Ele falou, tô na Samambaia, estou terminando de fazer uma corrida e vou para Anápolis buscar o pessoal. Aí eu falei para ele, não, meu bem, não vai não, vem me buscar aqui. Ele falou, não, eu já vou buscar eles. Tá bom. Aí ele foi buscar o pessoal em Anápolis. Segundo a esposa, Francisco é tranquilo e nunca havia recebido ameaças. Na segunda-feira à noite, ela fez o último contato com o marido por volta de 9 horas. Ele respondeu dizendo que estava voltando para casa. Ele passou um áudio para mim dizendo que estava chegando, estava passando a Alexânia. Aí ele me dizia, meu bem, eu já estou chegando, daqui 40 minutos eu já estou chegando. E eu estou com muita fome. Aí até então, né, aí deu umas 10 horas, eu vi que estava demorando para 40 minutos, aí eu liguei. Deus da hora que aí só ligando a noite inteira, ligando, mandando mensagem, nada. Desesperada, a própria família saiu para fazer buscas por Francisco Marcelino. Eles percorreram vários trechos das cidades de Novo Gama e também de Alexânia. A última informação recebida pela Polícia Civil foi que o carro onde ele estava passou pela BR-060. Mas ele não estava junto. A cunhada do motorista, que também trabalha no aplicativo, disse que Francisco estava fazendo uma corrida por fora, o que, segundo ela, é comum entre os motoristas. A gente nunca sabe como vai ser o dia seguinte. Sempre um dia diferente do outro, são pessoas diferentes, são lugares diferentes que a gente vai. Então, assim, é muito puxado mesmo. A família já registrou o boletim de ocorrência. Toda a informação é bem-vinda. Qualquer ajuda a gente recebe. Tudo que a gente está correndo atrás. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Alexânia e a gente segue acompanhando aí essa história. E a polícia fechou em Valparaíso um comércio que oferecia jogos de azar no Jardim Oriente. No local foram encontradas 4 máquinas caça-níqueis. O dono do estabelecimento e 2 homens que jogavam nas máquinas foram levados para a delegacia. Eles devem responder por crime de contravenção. E nós estamos em dezembro, mês da campanha que alerta sobre o câncer de pele. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, anualmente são diagnosticados 180 mil casos novos da doença no Brasil. O câncer é causado principalmente pela exposição ao sol e à radiação ultravioleta. Há 2 anos, a dona Lucy recebeu o diagnóstico de câncer de pele e ela só descobriu porque apareceu uma pinta no braço esquerdo. Mesmo sem apresentar nenhum outro sintoma, ela resolveu procurar um médico. Depois da biópsia, veio a confirmação. Ela viu que estava coisa estranha, aí tirou aquela carocinha, pediu para fazer uma biópsia. Aí acusou o câncer. Ela acha que a doença é uma consequência do passado. Por muitos anos, dona Lucy trabalhou como professora em uma região de praia no Espírito Santo. Na época, ela não usava protetor solar. Então tomava muito banho de mar e sol. Lecionava numa praia bem distante, ia a pé
pela praia, voltava pela praia. O uso do protetor solar é extremamente importante. Isso porque ele combate vários tipos de doenças na pele, principalmente o câncer. E olha, ele tem que ser usado todos os dias, não só em dias de sol, até mesmo quando estiver nublado. Mas se você é aquele tipo de pessoa que tem um pouco de resistência e pensa assim, eu não vou usar o produto não porque deixa a minha pele oleosa. Olha, eu te trouxe dicas para você ver que existem vários tipos de produtos no mercado que não deixam a pele oleosa não. Quer ver só? Vem aqui comigo. Olha, eu começo te mostrando esse filtro solar aqui, que é em formato de bastão. Além dele proteger a sua pele, também vai esconder as imperfeições. É para quem gosta de andar maquiado. E aí, se você gosta mesmo de andar bonito ou bonita por aí, tem em formato de pó compacto, que você pode repor o filtro solar o dia inteiro e tá com a pele bem sequinha. Esse também é filtro solar, parece que não, mas é, viu? Tem esses outros aqui, olha só, que são os tradicionais, esses que todo mundo já conhece, só que eles são próprios para o rosto. Essa dica também é importante, tem que usar produtos específicos para cada área do corpo e principalmente cuidar ainda mais do rosto, né? Esse aqui é bem fácil de achar. E claro, a gente não pode esquecer das outras partes, né, do nosso corpo. Tem que estar protegido também, né, gente? Tem esses tradicionais aqui que todo mundo conhece, a gente encontra em qualquer farmácia, em qualquer supermercado. O importante é se proteger. Gostou da dica? Anotou? Então, depois dessa não vai sair por aí desprotegido, né? Hoje o protetor solar é indispensável na vida da aposentada. O fator 60 foi recomendado pelos médicos. E sair de casa sem usar o produto, nem pensar. Além disso, é preciso ficar atento. Qualquer mudança na pele, procure um médico. Tem um velho ditado, antes prevenir do que remediar, né? Então vamos fazer a prevenção. E a gente segue falando desse assunto aqui no estúdio com a dermatologista Lorena Braz. Lorena, obrigada pela sua participação aqui no Jornal Obrigada pelo Anhanguera. convite, eu que agradeço. Lorena, esse é um tipo de câncer que muitas vezes a gente não comenta e as pessoas esquecem muitas vezes de se prevenir e que ele está aí, a gente viu que são inúmeros os casos da doença. Quais as principais preocupações que as pessoas devem ter ao se expor ao sol, principalmente? Bom, falando de cuidado, né, para prevenção, a gente evitar a exposição solar das 10 da manhã até 4 da tarde, né, evitar se queimar, evitar queimaduras solares e usar o protetor solar, que é o que a gente faz para prevenção mesmo. O protetor solar deve ser usado todos os dias, né? Independente, como a gente viu ali, independente de estar sol, de você estar indo para uma praia, para uma piscina, ele deve ser usado diariamente. Todos os dias. O protetor tem que ser usado diariamente, né? Não é só no dia que vai à praia, à piscina, até porque as luzes também queimam, né? Luz de computador, luz fluorescente, a própria claridade que entra pela janela. Então não é só o sol que queima. E o ideal é que seja passado quantas vezes por dia ou de quanto em quanto tempo? Bom, o ideal é usar de 3 em 3 horas. Mas se eu falo para o paciente que é complicado, né? Às vezes a gente não consegue fazer isso. Então, pelo menos de manhã e reaplicar no horário do almoço. E normalmente é mais comum em alguma idade específica, em crianças, em pessoas mais velhas? Bom, o câncer de pele é mais comum na população idosa, a partir dos 60 anos, porque é a população que já acumulou mais sol, né? Já teve mais tempo de exposição solar. Mas ele pode acontecer em faixas etárias mais jovens também. E de que forma que costuma aparecer? São manchas na pele? A pessoa sente algum tipo de dor? Bom, geralmente existem basicamente 2 tipos de câncer de pele. Um é o não melanoma, então são machucadinhos, feridinhas que não cicatrizam, que às vezes sangram, esse é um tipo. E o outro tipo é o melanoma, que são as pintas pretas estranhas, né? Que às vezes estão crescendo, tem mais de uma cor, são assimétricas. Então, basicamente, são essas 2 apresentações. Geralmente não costuma doer, pode doer, mas geralmente é indolor. Ou seja, qualquer coisinha na pele, qualquer diferença, é bom sempre procurar um dermatologista para já investigar, não deixar aumentar para um caso ainda pior. Com certeza, né? E um diagnóstico precoce é muito importante, facilita o tratamento, né? Então, o diagnóstico precoce é super importante. Lorena, estão chegando algumas perguntas aqui para a gente. Começar com a pergunta da Vera Lúcia, ela é do bairro X aqui em Lusiânia. Dá para saber a diferença entre câncer de pele e uma simples queimadura na pele só de observar? Ou é preciso fazer um exame? Na verdade, a gente tem um exame clínico, né, que a gente usa um aparelhinho com o dermatoscópio. Com ele a gente às vezes consegue definir, em alguns casos sim, outros não. Outros a gente precisa fazer a biópsia, que é tirar um pedacinho da pele e mandar para o laboratório para confirmar
que célula que tem ali e se realmente é um câncer de pele ou não. Mas em alguns casos, com a clínica, a gente já consegue definir sim. Sempre bom procurar um profissional, né? Sempre bom procurar um profissional habilitado para estar passando esse diagnóstico, né? Fazendo tratamento se for necessário. Pergunta agora da Regina Célia. Eu tenho psoríase, a doença não tem cura, faço tratamento. Existe a possibilidade de evoluir para um câncer? Não, psoríase não evolui para câncer de pele. Psoríase é uma doença autoimune, não evolui para câncer de pele. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, Não tem nada a ver, são duas doenças bem distintas. Pergunta agora da Helena Batista. Percebi uma pinta na minha pele que está em relevo e dói quando ela toca também. Ela precisa se preocupar? O ideal é procurar um médico para fazer o diagnóstico certinho, né? Pode ser que não seja nada, mas pode ser que seja. Então, o ideal é procurar um... Essas pintas também caracterizam algum tipo de câncer ou não? Então, normalmente mais manchas. Geralmente, as pintas podem sim traduzir um tipo de câncer de pele. A maioria não traduz, mas pode traduzir. Então, o ideal é procurar uma avaliação especializada. Agora, nesse mês agora, ele é exatamente para conscientizar as pessoas da prevenção, mas também do diagnóstico precoce da doença, né? Quanto mais cedo diagnosticado, mais fácil o tratamento, maior as chances de cura? Com certeza. Quanto mais cedo diagnosticado, mais fácil é o tratamento. Um câncer de pele diagnosticado no início, a gente consegue tratar, às vezes, no consultório mesmo. Faz uma pequena cirurgia, já tira a lesão toda e já tratou, né? Então, o diagnóstico precoce é muito importante. Casos avançados precisam fazer cirurgias maiores, às vezes enxerto de pele, né? Às vezes já tem metástase, câncer de pele é um câncer que pode dar metástase, então o diagnóstico precoce é de suma importância. E o câncer de pele, normalmente, quando ele aparece em alguma determinada região, ele permanece ali ou pode se alastrar para outras partes do corpo também? Como é que funciona essa questão? Geralmente, ele primeiro tem um crescimento local, né? Então, ele vai crescendo no local, mas ele pode vir a dar metástase para linfonodo, que são as ínguas, né, popularmente conhecidas. Não só na pele, né? Não só na pele, pode dar metástase para o pulmão, para o cérebro. Então, tem um tipo de câncer de pele que faz isso. Então, tem que ter cuidado. Normalmente, tratamento assim como os outros tipos de câncer também? O tratamento, a maioria é cirúrgico, né? A gente tira a lesão, manda para patologia e já trata. A maioria é cirúrgico. Tem mais perguntas chegando aqui. A Tatiane de Luziane, é verdade que fazer uma tatuagem em cima de uma cicatriz pode causar algum tipo de problema? Não, isso é mito, né? Na verdade, assim, é mito. Não tem essa relação direta, Não tem essa né? relação, Tem uma pergunta também da Rosane Roriz. Queria saber qual o protetor mais indicado em relação ao fator e à cor. O que é melhor para o rosto? Qual tipo de indicação a pessoa deve seguir? De indicação. Bom, na verdade depende do tipo de pele, né? Tem protetor específico para pele oleosa, protetor para pele sensível, protetor para pele seca. Então isso aí vai depender da idade do paciente, do tipo de pele do paciente, né? Eu particularmente gosto muito dos protetores com cor, porque além de já ter o FPS, o PPD, que são as características dos protetores que causam proteção mesmo, ele tem a própria cor, né? A cor de base é uma proteção a mais, é uma proteção física. Então, eu particularmente gosto muito dos protetores com cor, principalmente para o rosto. E hoje em dia a gente tem várias opções no mercado. E o ideal para o dia a dia é passar o quê? No rosto e nos braços? O ideal é passar nas áreas expostas. Então, onde tem roupa não precisa, né? Então, basicamente rosto, se tiver, né, sem manga, braços, mãos, basicamente é áreas fotoexpostas, onde não está coberta pelas roupas. Tem uma pergunta interessante aqui para quem dirige muito, né? O Júnior, aqui do centro de Luziana, está perguntando se o insufilme do carro, se ele ajuda a proteger contra os raios do sol. Ajuda sim. Não é suficiente, né? Não elimina o uso do protetor, mas ajuda sim. Motoristas devem usar protetor do mesmo jeito, independente Devem usar, independentemente da proteção do insufilme. Lorena, então, terminou aqui as perguntas. Fica então esse alerta importante, né? Um mês de conscientização exatamente para que as pessoas falem desse assunto um pouco mais, para que as pessoas se cuidem um pouco mais, principalmente. Isso, vem aí na pegada, né? Seguindo a pegada do Outubro Rosa, do Novembro Azul, vem o Dezembro Laranja, para lembrar as pessoas de estarem fazendo um exame da pele, cuidando e procurando um especialista. Certo, Lorena, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigada a você. Obrigada por esclarecer nossas dúvidas. Tenha uma boa tarde, obrigada. Mudando de assunto, um acidente dentro de casa quase acabou em tragédia lá em Goiânia. Uma menina de 1 ano caiu num balde com água. Ela ficou lá por quase 2 minutos. Desesperada, a mãe buscou ajuda e um policial militar fez os primeiros socorros. O balde ainda está no mesmo lugar, dentro um copo verde fluorescente. O pai da Débora acredita que, na hora do acidente, ela tenha deixado o copo cair dentro e acabou se afogando ao tentar pegá-lo. Como foi tão corrido, nem mexi em casa nem nada, praticamente nem fiquei em casa. Não deu nem 2 minutos, a minha esposa só enxugou o pano aqui no balde
e foi para aqui na sala, aqui, que é do lado. Ela só foi passar pano lá e passou um minutinho, não viu o barulho da minha filha, né? E chamou, aí ela não respondeu. Quando saiu aqui fora, já tá virada e toda roxa. Tudo aconteceu por volta do meio-dia. Na casa estavam a Débora, de 1 ano e 8 meses, e a mãe, Ciciane. O irmão mais velho está de férias na casa da avó e o Leandro estava trabalhando a mais de 10 quilômetros daqui. Foi um desespero e a salvação veio de um vizinho de frente, um verdadeiro herói. Peguei a menina, pus no braço, iniciei os procedimentos. Fiquei aproximadamente 2 a 3 minutos fazendo os procedimentos até que ela vomitou aquela água que ela tinha ingerido. Ela segurou no meu dedinho, aquilo ali para mim é algo que eu não consigo nem descrever. É uma emoção muito grande que eu... Não vai esquecer isso. Não vou esquecer, não. E para a gente chegar a esse ponto onde nós estamos hoje, foi uma série de coincidências entre essas duas pessoas aqui, gente. E olha, são eles que vão falar quais são essas coincidências. Nome? Leandro. Leandro. Bairro onde moram? Parque Ateneu. Parque Ateneu. Rua? 4. Moram de frente um para o outro. E qual que é o nome que vai ficar marcado para o resto da vida, na vida de vocês dois? Débora. Gente, Débora. A garotinha que é filha do Leandro e vizinha de frente do policial Leandro. É ou não é para mexer com o coração de qualquer um? A pequena Débora agora está bem. O pai disse que ela está na UPA Flamboyant só para observação. E dessa história fica um sentimento de alívio e gratidão. Salvou a minha filha, isso é a verdade. Esse foi o cara que Deus colocou na nossa vida em um momento que até eu estava longe, não tinha como eu fazer nada. E graças a Deus, se a minha filha está viva hoje, ele já está bem, está se recuperando quase 100%, foi porque você salvou. Você lembra da rinha de pitbulls que foi desmanchada pela polícia no interior de São Paulo? Um médico goiano estaria envolvido e foi preso. O advogado dele alegou que, na verdade, o médico estava participando de uma competição legalizada de cães. A defesa do médico Leônidas Bueno Filho disse que ele foi pego por engano. O advogado disse que Leônidas foi para o interior de São Paulo participar de uma competição de cães legalizada quando a polícia apareceu. Ele havia ido para São Paulo para participar de uma competição que a gente chama de Game Dog, que é uma disputa absolutamente saudável entre cachorros, envolvendo aí salto em altura, salto em distância, natação, uma espécie de cabo de guerra. E acabou nessas circunstâncias sendo envolvido aí nessa disputa e nesse episódio todo aí que a gente reputa como lamentável. O médico aparece nesse vídeo junto com outros 40 presos numa chácara em Mairiporã, na Grande São Paulo, onde, segundo a polícia, existia uma rinha de cachorros. Aí põe o bichinho pra brigar, não tem vergonha na cara, não? Não, tava fazendo o que aqui então? Fui pegar um cachorro, um amigo meu. Na chácara, os policiais encontraram 19 cães muito machucados. Um deles estava morto. Por telefone, o delegado de São Paulo, que investiga o caso, disse que não tinha nenhuma competição legalizada naquela região e que o médico goiano estava participando da rinha. Ele não foi lá para uma competição de beleza, ou seja, ele teria ido para participar desse evento. E se ele foi para participar do evento, ele também está incidindo em todos os crimes que os outros incidiram. O delegado disse que vai investigar a denúncia de que Leônidas era um dos responsáveis pela reanimação dos cães machucados nas lutas. Foi falado informalmente por alguns dos detidos que tanto o médico como o veterinário prestariam um tipo de socorro aos animais, ou teriam lá na ocasião feito algum tipo de socorro aos animais. Vai ser investigado por todos os crimes e isso aí seria um agravante perante a profissão dele, né? Seria acho que uma falta de ética. Em nota, o CREMEGO disse que repudia qualquer forma de violência, desrespeito e agressão à vida humana e animal. E que, no caso do médico goiano, vai avaliar o que aconteceu dentro de sua competência legal. E a polícia fez ontem a reconstituição da morte de um médico goiano que foi assassinado em Brasília. Luiz Augusto Rodrigues foi morto em uma abordagem de um policial militar no mês passado. Foram 5 reconstituições. O trabalho foi feito por agentes da Polícia Civil.
entre eles 6 peritos. A gente tenta com isso ver qual a versão é mais convincente, né? Se de fato o que foi contado ali no inquérito policial realmente se confirma com a reprodução aqui. Cada versão apresentada foi de um dos envolvidos. O amigo do médico, o PM reformado Ringri Pires Alves, a mulher dele, Eliane Rodrigues, que presenciou o crime, e os 3 PMs que fizeram a abordagem. Eliane Rodrigues foi a primeira. Depois foi a vez do policial reformado Ringri Pires. As luzes do prédio do Sindicato dos Bancários foram desligadas para simular o ambiente da noite da morte, segundo a versão dele. Enquanto isso, os outros aguardavam isolados na delegacia. Depois, os policiais foram chamados, um de cada vez. 4 horas da manhã, a Polícia Civil reconstitui a versão apresentada pelo policial que atirou no médico Luiz Augusto. Ele é o terceiro envolvido a participar. A Polícia Civil pediu que nossa equipe não fizesse imagens do policial por questões de segurança, para que ele não seja reconhecido. Ninguém discute quanto à fatalidade, mas, infelizmente, essa situação ocorreu e eles estavam exercendo a atividade deles e isso vai ficar perfeitamente demonstrado com a conclusão da perícia técnica. A morte foi na madrugada do dia 28 de novembro. Era pouco depois da meia-noite, quando o médico Luiz Augusto Rodrigues, de 45 anos, e o amigo conversavam na porta do carro, depois de assistir a um jogo em um bar na 315 Sul. Eles foram abordados pelos policiais. Ringri estava armado. Um dos PMs atirou na direção deles, atingindo o médico na cabeça. As versões estão sendo confrontadas para esclarecer a dinâmica da situação. Reproduzindo realmente o que foi narrado, a gente consegue determinar se foi de fato o que aconteceu ou não, ou pelo menos chegar perto disso. A reconstituição é um dos últimos passos para finalizar a investigação. Os agentes da Polícia Civil já tiveram acesso ao lado cadavérico e aguardam o resultado do trabalho da perícia feita aqui no local no dia da morte do médico. Vamos agora para uma rápida pausa para os comerciais e a seguir tem alerta importante. Nesse período de fim de ano, aumenta aí o número de golpes, por isso é preciso redobrar a atenção. Eu trago ainda a reclamação dos moradores do Parque JK e ainda nessa edição tem vagas de emprego e a previsão do tempo. Participe com a gente do Jornal Anhanguera, primeira edição.